Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 31 do Catecismo em 100 aulas. Estamos na página 267 do Catecismo, parágrafo 5, falando sobre o tema a comunhão dos santos. Portanto, a Igreja vem nos ensinar que a comunhão dos santos define aquilo que é a Igreja, pois a Igreja é a assembleia de todos os santos. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. O termo comunhão dos santos, diz o Catecismo, tem, pois, dois significados, intimamente interligados: a comunhão nas coisas santas e a comunhão entre as pessoas santas. Então o Catecismo começa nos explicando sobre a comunhão dos bens espirituais. Na comunidade primitiva de Jerusalém, os discípulos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Atos dos Apóstolos 2, versículo 42. Portanto, a comunhão na fé. A fé dos fiéis é a fé da Igreja, recebida dos apóstolos e compartilhada uns com os outros e de geração em geração. A comunhão dos sacramentos, porque o fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis. A comunhão dos carismas, pois na comunhão da Igreja, o Espírito Santo distribui também entre os fiéis graças especiais para a edificação de todo o corpo de Cristo. E também a comunhão da caridade. Na comunhão dos santos, ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Nós somos convidados a praticar um amor que não é interesseiro, mas visa o bem de toda a Igreja. Como Santa Teresinha do Menino Jesus, no coração da Igreja eu serei o amor. É esse ensinamento que Jesus nos dá, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Então a Igreja vai ter também, além da comunhão dos bens espirituais, a comunhão entre a Igreja do céu e a Igreja da terra. Esse é o segundo sentido da comunhão dos santos. Nós temos três estados da Igreja: a Igreja gloriosa, triunfante, que já está no céu; a Igreja militante, que peregrina aqui na terra, que somos nós, que estamos vivos aqui na terra; e a Igreja padecente, que se encontra no purgatório. Entre esses três estados da Igreja existe a comunhão dos santos. Portanto, os santos que estão na glória do céu, eles estão unidos a nós aqui na terra e eles intercedem por nós. Eles intercedem por nós para que nós também sejamos salvos. São nossos amigos, amigos espirituais, amigos que já estão no céu e querem nos ajudar a chegar ao céu. Os santos na história da Igreja: São Pedro, São Paulo, São Padre Pio, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio, São Francisco, são nossos amigos espirituais. E há também os santos anônimos, até mesmo das nossas famílias, que estão no céu e estão intercedendo por nós. A palavra canonizado significa que o nome de um santo entrou no livro, né, dos santos reconhecidos como tais pela Igreja Católica e assim venerados. Nós veneramos os santos não por eles. Nossa veneração não para nos santos, porque os santos só são venerados porque se configuraram a Cristo. Portanto, ao honrarmos os santos, a lhes prestarmos um culto de veneração, nós somos conduzidos a Jesus, ao qual nós devemos adorar. Portanto, aquilo que se diz que honrar e venerar os santos nos afasta de Cristo é um grande engano, porque a veneração, o culto aos santos, nos conduz à adoração
do Cristo, que é também todo ele santo e a fonte de toda santidade, além de modelo de toda santidade. Portanto, nós temos a comunhão com os santos que estão no céu e intercedem por nós, mas existe também a comunhão com a igreja padecente, com os falecidos. É salutar rezar pelos defuntos, para que sejam perdoados de seus pecados, para que alcancem o céu. É uma obra de caridade rezar pelos mortos, pelos falecidos, sobretudo pelos mortos das nossas famílias. De forma especial, nesse ano jubilar, nós podemos lucrar a indulgência plenária pelos nossos falecidos, visitando uma igreja jubilar e rezando nas intenções do Sumo Pontífice, o Credo, o Pai Nosso e a Ave Maria. Lembremos sempre das almas do purgatório que precisam das nossas orações para ter abreviado o seu tempo de purificação e chegar ao céu, que é a meta de todos nós, a alegria que não passa, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do ser humano jamais imaginou. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.